que ele vai pagar cada vez menos dividendo. Ele pode ter feito essa artimanha aqui para enganar a gente no começo, mas isso não vai conseguir se manter no longo prazo. E o HCTR11 está caindo cerca de mais de 20%. Isso é algo histórico, nunca já visto nos fundos imobiliários. O HCTR11 está entrando para a história como um dos piores fundos possíveis. Só que hoje a gente vai estar explicando o que está acontecendo com o fundo e qual que seria a grande solução para a gente realmente entender, porque tem muita coisa por trás aqui que ninguém está deixando claro. Só que antes da gente continuar, eu já convido a vocês, se inscrevam no canal e também comenta quantas cotas que vocês têm do HCTR11 e o seu preço médio. Só que agora, como que a gente vai começar com esse vídeo? Primeiramente, pelo seu preço, porque é algo assustador o que está acontecendo. Hoje o HCTR11 está custando ali cerca de R$18. Cara, esse fundo, quando você olha no seu histórico máximo, ele já chegou a ser negociado acima de R$160. Então, quando você olha aqui no seu histórico máximo dele, você vai ver que teve vários momentos ali que ele já chegou acima de 150, R$160. Era um fundo que na época que ele foi inaugurado, era um dos melhores fundos possíveis. Era muito documentado na mídia por pagar altos dividendos, pagando extraordinários dividendos, acima de R$2 ali todos os meses. E ele era muito conhecido pela sua estratégia extremamente arriscada, onde a sua estratégia extremamente arriscada trazia um extraordinário retorno, onde a curto prazo foram dos fundos imobiliários que mais pagou dividendo na sua história. Só que todo risco tem o seu risco, e esse risco pode acontecer ou não. No caso do HCTR11, o pior aconteceu, e o preço da sua cota ali veio desabando, onde ele já chegou a ser negociado acima de R$160, e nos últimos 2 anos ele não para de cair. Só que o que está acontecendo com o fundo? Hoje nós temos uma notícia de que o HCTR11 não pagará dividendo. Isso é na sua história. Só que qual que é o grande ponto que as pessoas não estão entendendo? Por lei, não existe uma regra que obriga todos os fundos imobiliários a pagarem dividendo todos os meses. Qual que é a grande regra ali? Que eles são obrigados a distribuir cerca de 95% do seu rendimento no semestre. Então ele não é obrigado a pagar todos os meses de dividendo, que nem a gente está acostumado. Por práticas do mercado, o pessoal paga ali, só que eles não são obrigados. Então o HCTR11 optou por segurar esses dividendos. Só que qual que é o grande perigo daqui? Que isso pode ser uma estratégia deles por algo que deu errado ali, ou então eles podem estar segurando esse dividendo e querendo distribuir um dividendo um pouco maior no próximo mês. O que eu vou explicar para vocês aqui, qual que vai ser provavelmente a oportunidade, não, né? Isso aqui é péssimo para o HCTR11, mas a grande estratégia ali que provavelmente eles vão estar utilizando. E é aí que começa o grande problema. O HCTR11 não é um fundo claro ali nas suas informações. Então, todo o relatório gerencial fica difícil de entender o que realmente está acontecendo com o fundo. E essa sua imprecisão na hora de passar as informações dá muito motivo para os cotistas desconfiarem muito do fundo. Então, por mais que eu já esteja nesse fundo aqui há um bom tempo, ele já vai fazer mais de alguns anos que eu estou dentro dele, eu sempre fico com o pé atrás. E estou com um enorme prejuízo em cima disso, passando dos seus 80%. Eu sei que você que é cotista também está no prejuízo, quer saber ali o que vai acontecer com os dividendos do HCTR11, se ele nunca mais vai pagar. Porque, cara, eu sei aqui como é difícil você conseguir investir, de quanto sacrifício que você tem que fazer para conseguir investir todos os meses e simplesmente comprar um fundo imobiliário que basicamente está te enganando, porque eu também tenho essa sensação. A gente vai ver isso aqui, mas primeiro eu tenho que explicar a estratégia do HCTR11, onde que estava investido todo o patrimônio dele, que eu vou ter que explicar aqui para vocês. Inicialmente, quando a gente abre o seu relatório inicial, você vai ver o quê? Que em carteira aqui dele, a gente tem cerca de 84% em CRIs, tem um pouquinho em fundo imobiliário e um pouquinho em caixa. Só que qual que é o grande ponto? Você precisa entender. Então, a maior parte da onde vem o dinheiro dele é dos CRIs, das dívidas do setor imobiliário. E o que está acontecendo com os seus CRIs? Um pouquinho mais abaixo do seu relatório gerencial, que eles demoraram muito para colocar isso aqui no seu relatório gerencial, que é do quê? Hoje, 77% dos seus CRIs estão em carência de juros e 6% não estão pagando. Então, todo o dividendo que está vindo do HCTR11 hoje não é ali de 100% do potencial do fundo, e sim de apenas 17%. Então, o fundo, teoricamente,
tem uma enorme oportunidade para conseguir voltar a pagar altos dividendos. Só que na prática é totalmente diferente, porque é extremamente difícil ele conseguir reverter essa situação. Porque não vai fazer um mês, 2 meses ou 3 meses. Vai fazer vários anos que está nessa situação de problemas. A gente já sabe que o fundo é um alto risco. Porém, cara, a gente não imagina que vai falir o fundo inteiro. Vai sempre ter um CRI ou outro mais arriscado. Só que o que aconteceu com o caso do HCTR11 é inacreditável, porque o fundo basicamente está se desintegrando. Só que como que a gente vai saber o potencial do HCTR11, se ele vai parar de pagar dividendos ou se ele vai continuar distribuindo dividendos no futuro? Que é do quê? Quando a gente abre o seu fluxo de caixa aqui, o interno de dentro do fundo, que como está as contas dele, a gente consegue ter uma rápida noção de que quando eu falei dele sobre há um ano atrás, eu já vinha falando que a sua receita estava diminuindo, e se sua receita diminui, não tem o que fazer, o lucro também cai. Se o lucro cai, o dividendo ali vai ser cada vez menor. E é basicamente isso que está acontecendo. Então quando a gente pega, olha aqui no último mês, aqui do mês de outubro, que o Inteligência Lei está desatualizado para ajudar a gente vê que teve um resultado de apenas 29 centavos por cota. 29 centavos por cota. Muito ao contrário do que ele estava distribuindo, ali cerca de 37 centavos. Então ele estava distribuindo mais dividendo do que estava arrecadando. Então essa conta nunca vai fechar. Então quando a gente olha para o seu passado, vê que vários e vários meses ele fez isso daí, que ele recebeu ali 35 centavos e distribuiu 39, recebeu 34 e distribuiu 37, que é porque ele quer tentar manter esses dividendos altos. Porém, cara, se não está entrando dinheiro, não tem o que fazer, a conta não bate. Uma hora ele vai ter que tomar alguma atitude, ou diminuir o dividendo, ou então fazer esse tipo de estratégia, que é do que? Ele não distribui dividendo esse mês e nos próximos meses ele consegue artificialmente manter o seu dividendo alto, porque se ele ficar com um recurso ali de cerca de 30 centavos, por mais que caia ainda mais os seus dividendos ali mensal, ele vai continuar pagando um dividendo ali na casa de 30, 40 centavos por conta do quê? Que ele pegou e economizou naquele mês para conseguir investir futuramente. Distribuir ali, pegar esse lucro que ele economizou e repartir ele ao longo dos meses. Então, esse pode ser o tipo de estratégia que o HCTR11 está fazendo para manter os seus dividendos artificialmente mais altos. Por conta disso, ele economiza no mês e nos próximos meses ele começa a distribuir esse dividendo que ele economizou. Isso daqui seria uma artimanha para enganar bobo, né? Porque quem está acompanhando o fundo sabe da situação desesperadora que ele se encontra. Agora, o que vai acontecer com o fundo? Ele vai parar de pagar dividendos? Muito provavelmente não, pelo menos não nesse momento, de que por mais que o fundo esteja ferrado, ainda está entrando um pouquinho de dinheiro. Pode ser que ele caia ali para casa dos seus dividendos de 15 centavos, 25 centavos ali, que nem a gente está vendo que está encaminhando para isso. Porque, cara, se chegou a 29 centavos por cota de lucro, pode muito bem chegar a 25, pode muito bem chegar a 15 centavos. Cara, 15 centavos, a gente está falando de um VGHF, de um MXRF11. Então, olha só, um fundo que pagou já mais de R$2 por cota, olha o nível que ele está hoje. Então, ele não vai parar de pagar dividendo, pelo menos ali nos próximos meses. Mas pode esperar que ele vai pagar cada vez menos dividendo. Ele pode ter feito essa artimanha aqui para enganar a gente no começo, mas isso não vai conseguir se manter no longo prazo, porque é improvável que ele consiga pagar altos dividendos se ele não está lucrando. Se ele não lucra, não tem o que fazer. Vai ter que diminuir os dividendos cada vez mais. E é claro que o mercado vai bater nele, né, meus amigos? É claro que o preço da sua cota vai cair cada vez mais. Então é isso que está acontecendo com a HCTR11.